Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria estar com você novamente. E eu posso compreender que, talvez pela minha chamada, você percebeu que eu tenho aqui um conteúdo um pouco mais, talvez polêmico para hoje, né? E eu tenho tido muito zelo e muito cuidado de compartilhar coisas aqui neste canal, mas já que eu posso, em tese, falar o que eu penso, contribuir o que eu penso aqui, para quem quer acessar o meu conteúdo, para quem já sabe mais ou menos como eu falo, o que eu penso, então é com você que eu estou aqui ousando, né, falar e compartilhar algumas impressões que eu tenho. Quando eu entro nessa questão da numerologia bíblica, eu sei que é uma área em que há muita gente séria que já demonstrou e comprovou que Deus é um Deus de números, né? Porque, na verdade, Deus criou os próprios números e provavelmente as medidas para criar a criação, o que seria algo então fantástico de a gente abrir a mente, né, para entender, porque nós temos a revelação, eu vou deixar aqui depois nas observações do vídeo, que Deus ele diz que ele mediu os céus a palmos, né? Ele mediu os oceanos nas conchas das suas mãos, ele pesou o pó da terra nas suas balanças de precisão. Então tudo o que diz respeito à criação, nada é aleatório, nada foi jogado de qualquer maneira, mas em tudo há exatamente a revelação da divindade de Deus, como Paulo nos fala em Romanos capítulo 1, né? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se manifestam pelas coisas que foram criadas. Então, quando nós encontramos cientistas demonstrando padrões numéricos, proporções numéricas para tudo que foi criado, para as folhas, para as árvores, enfim, meu Deus, tudo, não vou me arvorar a ter toda a profundidade necessária, né? O fato é que os próprios números na Bíblia, eles têm uma inteligência revelada por Deus, né? Manifesta através dos números, através das proporções. E aí o que eu quero compartilhar com você é que eu tenho uma impressão de que há algumas proporções numéricas que nós podemos pensar e observar para os últimos dias. Mas não, o meu objetivo não é marcar uma data e falar para você, eis que te digo, Deus me revelou a data do início da grande tribulação, a data da vinda do Senhor Jesus. Não. Mas eu entendo que nós podemos aprender com as proporções numéricas da Bíblia alguns princípios que podem nos ajudar com outros estudos, mas principalmente observando os sinais, a compreender o que está acontecendo nos dias em que vivemos e principalmente compreender que o Senhor ele fala profeticamente de várias maneiras. E se nós estamos sensíveis e atentos, eu creio que podemos encontrar alguns segredos que Deus deixa disponível para aqueles que estudam. Eu já li muitas coisas sobre números na Bíblia, eu conheço muito bem as proporções matemáticas e numéricas das palavras, os pesos das palavras, né, no hebraico, que dava para os copistas fazerem as somas no fim de cada período, de cada sequência, e perceber ali uma lógica matemática que dava um resultado final, que se ele tivesse cometido algum erro enquanto copista, ele tinha que revisar, porque algum caractere tinha ficado errado. E tem pessoas muito mais profundas do que eu para isso. Eu sou muito raso em conteúdos assim. Mas o que eu quero compartilhar com você é que desde que esta questão dessa proporção, que eu já falei aqui, das 7 cartas de Jesus às suas igrejas, eu encontro uma proporção de 2 e 5 para 7, não é isso? Então, em cada 7 igrejas, nós temos 5 igrejas em um determinado padrão e 2 igrejas em um outro padrão. Eu quero trazer para você aonde começa a minha impressão de que há alguma coisa que nós podemos pensar e refletir acerca disso. E eu falo, então, acerca da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Não é curioso isso? Nada é aleatório. Nenhuma coisa, nenhuma palavra, nenhum número, nenhuma informação que está na Bíblia é aleatória, é sem sentido, é sem significado, porque Deus é um Deus pleno de propósitos, em tudo há um propósito, em tudo há um desejo do Senhor revelar, como nós vimos, a sua sabedoria, o seu poder, a sua divindade, a sua graça, a sua intervenção na criação, não é? É a manifestação de quem Ele é, para que nós possamos saber que o Deus com quem nós falamos e nós nos relacionamos através de Jesus Cristo é verdadeiramente, efetivamente o Todo-Poderoso, Criador do Universo, com uma sabedoria incompreensível. Eu gostei muito dos livros do Código da Bíblia, e aí sim, eu li e gostei,
porque o propósito original ali era a gente perceber, como Isaac Newton descobriu, que a cada salto de 50 letras, a cada 50 formava a palavra Torá. E isso em toda a narrativa, né, dos 5 primeiros livros era possível encontrar esta assinatura secreta de Deus, e seria impossível alguém, mesmo que quisesse planejar uma narrativa como aquela, formando saltos equidistantes, né? Depois aquilo se transformou em uma descoberta que havia mais informações na Bíblia, como aqueles jogos caça-palavras que a gente encontrava, diagonal, vertical, horizontal, e eles perceberam que eles podiam encontrar inclusive eventos do mundo escondidos nas sequências de letras e sequências de saltos numéricos equidistantes, agora somente possíveis através de computadores, para encontrar que os principais eventos da história da humanidade estavam escondidos nas letras da Bíblia, o que seria impossível de ser colocado lá que não fosse por um Deus Todo-Poderoso. Mas aí eles tentaram começar a prever o futuro através daquilo e se perderam, né? Porque o Senhor, ele claramente ele esconde, embora esteja revelado, porque o Senhor, ele tem o propósito de revelação progressiva, ele reina, e ninguém vai brincar com as letras da Bíblia para tentar prever o futuro e ganhar dinheiro com isso. Se for para provar a sabedoria de Deus e demonstrar que até mesmo a história do mundo em principais eventos está escondido no texto bíblico, demonstra o poder de Deus ali. Mas ninguém pode prever o futuro. O futuro a Deus pertence, diz a sabedoria popular. Mas voltando então para os 5 pães e 2 peixes, eu parei para analisar qual seria a lógica naquela proporção matemática. E na minha meditação, na minha maneira de ver, eu encontrei algo que me faz sentido e que me traz paz como um padrão, porque eu encontrei 5 e 2 em outros lugares da Bíblia, e eu vou compartilhar também nos próximos vídeos para sua reflexão e talvez para você perceber que alguma coisa que Deus te deu, algum insight que estava aí com você, de alguma maneira eu posso lançar luz, ou talvez você vai trazer alguma informação a mais para mim e vai me mandar aqui informações, vai fazer comentários, vai me ajudar a aprofundar essa ideia. O que eu quero dizer para você é que o que eu vejo em 5 pães e 2 peixes? Tudo que tem ali, Deus criou. Tudo o que nós temos no planeta, ninguém cria nada a partir do nada como Deus cria. Quando começa lá o livro de Gênesis, eu não sou o cara do hebraico, mas o Bereshit Bará, que são as primeiras palavras de Gênesis no hebraico, este Bará é criar a partir do nada. O homem não cria a partir do nada, o homem cria a partir dos ingredientes, dos elementos, de tudo o que está na criação já colocado nesse planeta. E o Senhor conhecia as propriedades de todas as coisas que estão aqui, seja para alimentação, seja para tecnologia, seja para construção civil, seja para ciência, seja para saúde. Todas as coisas criadas no mundo, a inteligência de Deus, o seu eterno poder, a sua sabedoria, a sua divindade, tudo isso se manifesta na criação. É impossível aceitar a evolução como ciência quando nós vamos aprofundar na revelação da sabedoria de Deus por trás daquilo que a suposta evolução ou a explosão poderiam ter gerados. Mas eu sei que isso é uma matéria de fé, embora seja científica, mas eu não vou entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é, o que nós encontramos nos pães e nos peixes? Os peixes são a própria criação de Deus. Deus criou os peixes, o homem não cria peixes, o homem pesca peixes, o homem pode fazer um criadouro de peixes, o homem pode ter tecnologia para pescar peixes, o homem pode descobrir propriedades para trazer saúde escondidas na alimentação do peixe, mas o homem não cria peixe. Os peixes são criados por Deus e estão no oceano se reproduzindo maravilhosamente bem até o tempo do juízo. Já os pães são criados, não, os pães são manipulados e manuseados por Deus a partir daquilo que Deus criou. Então, o que é um pão? É o homem cuidando ali, trabalhando com o trigo, trabalhando com o fermento, trabalhando com ovos, trabalhando, enfim, com outros elementos, levando ao forno, assando numa determinada quantidade precisa, e aí ele vai trabalhar com sal, vai trabalhar com açúcar, e aí os pães, eles são um trabalho dos homens com aquilo que Deus criou. E então, por serem assim, não pode ser algo perfeito,
Porque o homem é imperfeito na sua maneira de tratar com a criação. A obra de Deus é perfeita, os peixes são perfeitos na sua criação, os pães são o trabalho do homem com os ingredientes de Deus, e ali nós temos imperfeições. Então, quando eu entendo este padrão de 5:2 dentro da soma 7, 7 é um número bíblico que aponta para a perfeição, algo completo, é por isso que eu creio que temos 7 milênios, 7 dias para a história da humanidade. E eu encontrei outros 5:2, eu vou compartilhar, mas aqui eu estou lançando o fundamento para você entender o que eu penso acerca dos últimos dias e dessa agenda, é que da mesma maneira, quando eu encontro 5 igrejas que precisam de arrependimento, 5 igrejas que têm uma obra imperfeita, embora tivessem o potencial de encontrar a perfeição em Deus, embora imperfeitos nós aqui, né? E eu encontro 2 igrejas que não precisam de arrependimento, eu encontro uma obra de Deus sendo feita através desta igreja, destas 2 igrejas, de uma maneira mais excelente. Essas igrejas, então, não precisam de arrependimento, e justamente essas 2 igrejas, elas têm uma trajetória muito importante em relação aos últimos dias. Então, 2 em 7 demonstram um pouco mais uma obra completa de Deus. 5 em 7 demonstram a imperfeição da obra dos homens com os ingredientes que Deus dá. Deus dá unção, Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá capacidade, Deus dá inteligência, Deus dá recursos naturais, recursos materiais, mas aquelas 5 igrejas precisam de arrependimento, a obra não está perfeita. O pão queimou, o pão tinha pouco sal, o pão não cresceu tão bem, o pão não estava ali num padrão exato e cirurgicamente perfeito. É claro que eu estou falando por figura, você entende o que eu estou colocando, não quero fazer uma exegese completa, não quero fazer uma medida exata, quero propor uma reflexão que da mesma maneira que Deus criou os peixes, e os homens criaram os pães a partir do que Deus criou, a igreja tem a criação do que é o homem trabalhando com recursos de Deus. E aí nós temos uma obra de Deus mais excelente sendo feita através do homem, mesmo os homens sendo imperfeitos. Então, se você entende aqui o que eu estou propondo, eu vou voltar com algumas outras impressões para falar da proporção de 5 e 2 nos próximos vídeos, né? Mas hoje eu lanço o fundamento para você pensar. Eu oro para que Deus me ajude a compartilhar alguma coisa que seja relevante para você, que essa impressão que eu estou trazendo aqui, eu considero uma revelação que eu quero compartilhar com você, que subiu ao meu coração, e aqui é uma preparação para a gente refletir nas próximas oportunidades em que estaremos juntos. Deus, ele é um Deus de inteligência, de quantidades precisas, de quantidades perfeitas, de tempo perfeito. Não há nada aleatório no plano de Deus para a criação, embora para nós possamos não compreender. O homem, na sua distorção, diz que há caminhos que ao homem parece... Como é que é? Não é isso? Deus escreve certo por linhas tortas. Como se Deus pudesse fazer alguma coisa torta, o Deus que é excelente, que é reto, que é justo e que é preciso. Então eu digo para você que não, Deus escreve reto por linhas retas, mas nós que temos ainda muitas coisas tortuosas em nós, pelo pecado que está em nós, pela origem pecaminosa, pela queda que nós temos, nós não entendemos e achamos que é torto. E ainda temos a ousadia, eu não tenho mais, quando eu entendi eu parei, mas tem pessoas que têm a ousadia de falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não tem linhas tortas, Deus tem linhas precisas, e o Senhor intervém na história da humanidade. E ainda assim ele permite que a humanidade tenha livre a escolha. Não é fantástico? Eu creio que a predestinação, ela engloba e abraça o livre-arbítrio e ambos convivem perfeitamente na mente de Deus e na sua sabedoria. Vamos aprofundar os estudos. Se você me permitir contribuir com você, vai ser uma grande alegria. Se Deus quiser, eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.